Vamos então com o São Paulo Futebol Clube de Ferreirinha, que calou a boca dos críticos na última partida. Sabadão meteu 3 gols do Ferreirinha. Eu acho que tinha que gente aqui no estúdio vir de tanga nesse programa de hoje, mas tudo bem, não deu tempo da gente organizar isso. E o fato é que olha a tabela aqui, Kaique Silva, e vejo você para falar do vice-líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, que vai viver uma semana aparentemente boa, né, Kaique? Afinal de contas, venceu bem, goleou, e agora vem a Sul-Americana pela... Não acredito. Por que não, Kaique? Boa tarde, Kaique Silva. Boa tarde, abraço para você, Leandro Boldaquian, para nossa bancada. Você esqueceu que o São Paulo ainda tem tem o Arboleda no seu elenco, na sua lista de jogadores, na folha salarial? Esse aí vira moeda de troca. É o Martínez do São Paulo. Tchau, Arboleda, obrigado, não quer jogar, vai embora, daqui a pouco acha clube, tá tudo certo. Inclusive, antes das notícias boas do São Paulo, o rival Palmeiras, tá? Pularam o muro, hein? O rival Palmeiras acabou de anunciar o Alan Barcelos como novo treinador do Sub-20, então é uma notícia que pega, né, o torcedor, não de surpresa, né, porque já aconteciam as conversas há muito tempo, mas o torcedor do São Paulo bastante decepcionado, porque era um dos nomes principais dessa base do São Paulo que rende grandes frutos. E era o comandante que fez muito sucesso, chegou a finais, conquistou títulos. Esse ano levou o time do São Paulo, mesmo todo esfacelado, né, com jogadores servindo o elenco principal, levou o São Paulo novamente à final da Copinha, né? Ficou com vice-campeonato diante da equipe do Cruzeiro no Pacaembu. Mas bora falar desse São Paulo, tá, Lele? Antes da gente entrar no assunto Arboleda, porque eu tenho detalhes, inclusive, de bastidores, tá? E eu já trago alguns detalhes que eu consegui obter na minha apuração nas últimas horas. Mas um São Paulo que teve pela primeira vez o Ferreirinha marcando 3 gols, com o dedo do técnico Roger Machado, que muda a sua equipe, coloca apenas 2 jogadores ali na frente da defesa, né, 2 volantes, tirou o Danielzinho, colocou o Marcos Antônio ao lado do Bobadilha, com o Luciano um pouco mais à frente, Ferreirinha e Arthur, acabou dando muito certo, o Arthur talvez o segundo melhor jogador da partida, e o Caleri, que tem 11 gols já na temporada, números espetaculares para quem acabou de retornar de lesão de ligamento cruzado anterior, e já são 6 no Campeonato Brasileiro. Então o Caleri marcando gol pra caramba, o Ferreirinha marcando 3, ainda bem que não vale mais a aposta da Tanguinha, né? E da moto, ainda bem que ficou pra temporada passada, senão ele já tinha... O Ivan vai vir. Vai ser então, ele esse ano. Se o Ivan quiser apostar com ele, eu posso fazer o trâmite, posso fazer o intermédio ali na zona mista, porque eu sei que o Ferreirinha passa por lá e eu tenho esse contato com ele. Só que o Ivan pediu para que fossem só 4 gols no ano para ele poder vir. Não sei se ele tá tão descrente assim ou tá querendo pedir. Sério, pode seguir, Caio. Segue. Desculpa, Ivan, é que eu não consigo, cara. Você vai ser. Não, então, vamos chamar o assunto. Vamos chamar o assunto principal do São Paulo no pós-jogo, né? Lamentavelmente, né? O Arboleda, eu vou trazer a palavra aqui do Roger Machado, que foi muito sucinto, foi econômico para poder falar sobre o Arboleda, e já eu trago mais detalhes desse São Paulo que estreia amanhã e pode ter mais problemas. A zaga pode ser um calcanhar de Aquiles grave para o São Paulo, para a estreia da Sul-Americana, fora de casa contra o Boston River do Estádio Centenário. Então bora ouvir, portanto, a palavra de Roger Machado depois do jogo em entrevista coletiva, falando sobre o zagueiro Arboleda. Na verdade, a gente tem pouco a falar, né? O Arboleda estava convocado, não veio na apresentação e foi cortado. Né? A partir daí, a gente direcionou, né, o caso, né, para a direção. Né? A gente se preocupou, evidentemente, né, porque no princípio a gente não sabia, né, o que tinha ocorrido. Né? Mas... Né, agora a gente aguarda, né, mas foge das minhas mãos. Tá aí o Roger Machado. E eu vou trazer o posicionamento do Rui Costa, tá? Primeiro que o São Paulo só vai se posicionar oficialmente como clube, como instituição, quando tiver já uma decisão, quando bater o martelo com relação ao que vai fazer sobre mais um caso de indisciplina do Arboleda. Mais um caso, tá? Porque aconteceram vários e vários casos internamente, alguns que muita gente não ficou nem sabendo, que não foi trazido a público, mas o Rui Costa mandou uma declaração aos colegas do GE, tá? Um abraço, inclusive, para o colega Bruno Gilfrida, que faz um excelente trabalho na cobertura do São Paulo. Abre aspas para o Rui Costa. O Arboleda foi convocado para o jogo contra o Cruzeiro, não compareceu ao CT da Barra Funda e desde então não temos um posicionamento oficial do jogador. Temos um grupo de atletas comprometidos que sabem que temos uma sequência de jogos nos próximos 2 meses que podem estabelecer nossos objetivos para a temporada. Não existe nenhuma justificativa para esse ato.
É uma falta de respeito com o grupo, com a direção e com a torcida do São Paulo. Estamos tentando restabelecer o contato com o atleta para solucionar o caso. De toda forma, temos a estreia na Copa Sul-Americana nesta terça e os atletas estão integralmente focados nesse desafio. Disse o Rui Costa, portanto, a declaração que ele enviou aos colegas do GE. O que eu tenho de informação é que o São Paulo não conseguiu contato mesmo com a Arboleda. Alguns membros da direção do São Paulo acreditam que ele possa ter trocado de número, inclusive, número de telefone, número de celular, enfim. Mas eles têm contato próximo com o staff do jogador e algumas pessoas no entorno. Então o São Paulo aguarda ainda o posicionamento do jogador sobre esse caso de satisfação. Ele estava insatisfeito por ter ficado na reserva contra o Internacional. O Alan Franco estava fora por dores na panturrilha, o Tolói foi o substituto e ele imaginava que poderia retomar a condição de titular. E ele acabou sendo preterido e o Tolói começou jogando. Então ele nem sequer se apresentou. A apresentação marcada para sábado, meio-dia. Quando o São Paulo faz jogos em casa, ele não se concentra no dia anterior. A apresentação acontece no dia do jogo, ali por volta do horário do almoço, dependendo do horário que o São Paulo vai jogar. E aí, meio-dia, estava marcada a apresentação, ele não apareceu, o São Paulo não conseguiu contato e, através do staff de algumas pessoas próximas que o São Paulo tem contato, conseguiu obter a informação que ele estaria no Equador, que é a segunda viagem dele para o Equador, num curto espaço de 1 mês e meio, porque em fevereiro, também alegando problemas pessoais, ele viajou até o Equador e o São Paulo só ficou sabendo no momento que ele fez essa viagem, chegou até o seu país natal de última hora e também isso gerou uma insatisfação muito grande. Mas foi passada uma borracha, colocaram uma pedra em cima dessa situação e uma nova insatisfação agora com o Rui Costa, também com a mudança do comando técnico. Pelo fato do São Paulo não ter negociado o jogador, existiu uma insatisfação por parte do Arboleda. Então tudo isso combinou para esse sumiço, esse desaparecimento do Arboleda e o São Paulo vai tentando contato com ele. O que eu tenho de informação é que não foi batido o martelo, o São Paulo não vai se posicionar, mas internamente é consenso de que o Arboleda chegou ao fim da linha para ele. Ele não veste mais a camisa do São Paulo. A decisão muito dificilmente será revertida. Por mais que o staff possa tentar. A janela está fechada, não tem para onde ele ir. Mas muito dificilmente o Arboleda volta a vestir a camisa do São Paulo. Justamente o jogador que mais tempo de casa tem nesse elenco atual do Tricolor Paulista, pessoal. Tá, mas aí não tem outra alternativa a não ser não vestir mais a camisa mesmo, né? Ele já tem outras que ele usa no Equador também, né? Que ele gosta de colocar. Mas a do São Paulo não cabe mais, cara. Não dá mais, não dá pra tolerar esse tipo de coisa. A gente tava só com medo que fosse alguma coisa séria de saúde, mas aparentemente não, né? Pelo que a gente tem de informação, não tem familiar doente, não tem... Foi lá pra alguma imagem, questão, inclusive, Renatinho. do Equador, tá pipocando nas redes sociais, imagem do Equador da comemoração do aniversário de um amigo, né, o pessoal gravando vídeo nas ruas ali com ele, e inclusive a última imagem que surgiu agora numa emissora equatoriana é da presença dele, a câmera tá pegando o palco, um cantor ali, né, ele tá cantando, fazendo o seu show, quando vira pra plateia, o Arboleda tá bem no cantinho, ele ainda tenta desviar, tenta escapar um pouquinho do foco da câmera, mas claramente ele tá ali na primeira fileira, curtindo um show de reggaeton, que ele curte bastante, viu? Geralmente ele chega no CT da Barra Funda com uma baita nave, que ele tem um baita de um carrão, no último volume, aquele som do reggaeton, só no gingado, só no gingado. Só na malemolência. É isso, né? Ultimamente o gingado tem sido fora de campo. A Arboleda não entrega já faz um bom tempo. Vamos combinar aqui, né? Mais atrapalha do que ajuda. Então, assim, foi bom, valeu a Deus. Beijo e tchau. Não tá afim e tá tudo bem. O São Paulo também, acho que... Ô Renatinho, é culpa dele também a falta de autocrítica, né? Porque na seleção do Equador ele já não é mais chamado. Porque levou o garoto lá pro Rebola Saia, o Kendry Paz. 16 anos levou o garoto pro Rebola Saia lá nos Estados Unidos, não é mais chamado. Numa seleção que tem Félix Torres sendo convocado diariamente, cara que foi chutado do rival Corinthians. E no São Paulo ele se preterido para Dória, Sabino, com todo respeito aos profissionais, mas Dória, Sabino, por mais que o Sabino hoje seja o zagueiro em melhor fase no São Paulo, Dória, Sabino e Rafael Tolói, é para ter uma autocrítica e entender que a fase dele já passou, né? Exatamente, é o que eu acho também. Falei aqui para eles, eu falei, tá bom, ultimamente não tem ajudado. Aliás, né, mais um fato aí que não é novidade para ninguém. Então, assim, chega, deu. Valeu, foi bom demais. A questão toda agora, né, Gui, Ivan, Renatinha, Kaique, é trocar, beleza, né? Você pode ter uma moeda de troca, a janela tá fechada, não vai acontecer nada agora. Somente pelo segundo semestre, é inegável que perde esse valor também, né? O jogador, indisciplinado como ele tem sido, já era fora... Ô, Lelê, carta fora do baralho da... Pois não, Kaique.
Só um complemento rapidinho antes do Gui e do Ivan, tá? Entre as indisciplinas do Arboleda e tudo mais, tem muitas dívidas em nome do Arboleda que o São Paulo acabou arcando. Tem alguns documentos que comprovam que o São Paulo ele deixou de pagar diretamente o valor integral do salário ao Arboleda e passou a pagar algumas dívidas, tá? Abatendo do valor ali. Inclusive o Arboleda, se você for pegar nos registros de processos, o Arboleda tem cerca de 10 processos e todos eles envolvem inadimplência de pagamento, aluguel, risco de penhora, enfim. Muita coisa interna que o São Paulo teve que colocar uma pedra em cima. Disciplina nunca foi o forte, né? Exato. Assim, e cara, eu já tive contato, a gente conhece muita gente, né, Lê? Você estuda, você joga com o cara e tal. Eu já tive contato com gente que trabalha com Arboleda que falou, amigo, não vaza metade, não vaza um terço das coisas que ele faz. Porque tem mais, né? Tem muito. E isso foi há anos atrás, tá? Há anos que essa pessoa me falou isso aí. Disciplina nunca foi o forte da carreira do Arboleda. Tem esse fator que você falou da janela fechada, então vai demorar alguns meses para que uma negociação possa ser feita. Até lá ele vai para onde? E vão fazer o quê? Porque é isso que você falou, perde valor. O Arboleda é um cara que ele tem nome no futebol nacional. Eu acho que tem... talvez as pessoas que estão aqui em São Paulo, torcedores de Corinthians, de Palmeiras, talvez até do Santos, que tem uma situação mais limitada, não vão querer, porque já conhecem a peça. Já acompanham o noticiário, ouvem, assistem os programas em que tem o noticiário do São Paulo e conhecem. Mas, de repente, o torcedor do Cruzeiro, do Grêmio, do Internacional... Aliás, tem uma pergunta do Bahia. De aqui, um rumor de Thiago Maia por Arboleda, se vocês acham boa. Ou o dirigente. Então, falamos do Wallace agora, tá encostado no Cruzeiro. Aí você tem aí o Thiago Maia, sei lá, sabe, exemplos desse, tentar trocar para capitalizar alguma coisa. Mas eu só faço uma ponderação. O Arboleda, eu acabei de falar, o histórico de indisciplina é grande, nunca foi o forte dele. Mas indisciplina dentro de um clube, ainda mais por anos e anos assim, ela não acontece por acaso. Né? Não é o Arboleda que está forçando todo mundo a deixá-lo lá, empregado no São Paulo, recebendo um bom salário e tudo mais. Isso é uma cultura que vai se instalando ao longo do tempo. O cara vai se sentindo à vontade para agir assim. Perfeito. Né? Eu sempre pontuo isso quanto ao Palmeiras. Vê se tem jogador no Palmeiras que se rebela, que fala que não vai jogar mais enquanto não aumentar o salário, que força a saída. Da vinheta. Entendeu? Empresário da vinheta. Porque você deve salário, você começa a criar um ambiente em que a indisciplina se cria. Bom, o problema do São Paulo é de cima para baixo. Acho que todo mundo já... Pode falar, Caio. Não, sobre o Thiago Maia. Sobre o Thiago Maia, a janela tá fechada, tá, gente? Foi uma informação que surgiu ontem. Sobre o Thiago Maia, a janela tá fechada. Agora, o que existe do Thiago Maia é que foi um nome trazido numa lista de jogadores pelo Roger assim que ele chega no São Paulo e, de repente, na próxima janela pode ser um nome pensado. No momento, não existe nada, nenhuma conversa, zero, nada, de troca de Arboleda por Thiago Maia. Isso pode acontecer, mas a janela está fechada. Ontem alguns colegas debateram insistentemente, incansavelmente nas redes sociais sobre essa possibilidade. Gente, essa possibilidade não existe, não tem nenhuma conversa e nenhum avanço, porque simplesmente a janela está fechada. Nenhuma movimentação pode acontecer agora. Nada vai acontecer agora, Ivan. E assim, um cara que está, se eu não me engano, desde 2017 no São Paulo... conseguiu prestar bons serviços, mas em nenhum momento esteve no patamar dos grandes zagueiros que vestiram a camisa do São Paulo. O clube cansou de passar a mão na cabeça por conta de problemas pessoais, admitindo e tentando ajudar por conta desses problemas pessoais. A torcida, e eu não vou generalizar aqui, mas grande parte da torcida também passou a mão na cabeça quando ele vestiu a camisa do rival nas férias. E ele decidiu desta forma encerrar o seu ciclo com a camisa do São Paulo. Ele decidiu, porque nada justifica. Você tem um problema pessoal. Claro que de imediato você não consegue conversar com ninguém, mas alguém vai falar. Cara, uma mensagem, exatamente. Velho. Você tá embarcando, ele vai estar sentado em algum momento esperando o avião. Alguém vai fazer essa ponte. E é isso. Absolutamente nada justifica essa postura antiprofissional.
Perfeito. Nada justifica. Ele largou o clube que o acolheu, ele largou a torcida que em vários momentos passou mão na cabeça dele, ele largou também os companheiros dele, o time, ele largou todo mundo, meteu marcha e resolveu meter o louco. Absolutamente nada justifica. O que o São Paulo deve fazer é exatamente aquilo que ele quer neste momento. Encerrar o ciclo dele com a camisa do São Paulo. Se vai existir uma ótima proposta, se o São Paulo vai conseguir fazer um bom negócio com ele, ótimo. Se isso for entregue para o jurídico, para que o São Paulo não tenha que pagar absolutamente nada e o contrato seja rescindido, ótimo também. A única coisa que é certa, esse rapaz nunca mais deve vestir a camisa do São Paulo. Simples assim. Quantos anos está o Arboleda já? 34, eu acho, né? E já tem bons anos, né, com a camisa do São Paulo. E assim, Lê, já teve caso, tá pra renovar o contrato, pega a dívida do cara. O Arboleda sempre teve um monte de rolo, cara. E o São Paulo tratou com carinho. Tudo bem, já também tem questão de dívida, tem que ver se tá tudo em dia, o que quase sempre não tá, né, no São Paulo. Mas, pô, sabe, é uma questão que vocês estão falando de consideração, não existe. Não existe o cara agir dessa maneira num lugar que ele tá há tanto tempo e que ele já recebeu tanto carinho, mesmo tendo errado. Prestou bons serviços, é verdade. Não dá pra falar, o Arboleda é uma porcaria. Não jogou nada esse ano, mas todo mundo adora ele e ele foi tratado com carinho. Não, porque ele era diferenciado mesmo na zaga. O cara nunca foi um exemplo de disciplina, treinava menos que os outros e estava sempre melhor. Mas chega uma hora que não dá mais, né? Acho que essa cultura aí de disciplina, ela tem que ser cortada para ontem no São Paulo. Não, só em relação ao que o Gui falou, né, sobre a fase atual do Arboleda, ela é muito ruim, ela não é de agora, mas durante muito tempo ele foi o principal zagueiro do São Paulo. É isso, né? Agora, se o São Paulo tapou o buraco ali dele várias vezes, a gente sabe de algumas, imagino que a gente não sabe. Exato. Aí não dá, né?